Olá, equipistas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da região Brasília 3. Olá, eu sou irmã Angelina, sou uma pequena irmã missionária da Caridade, da congregação de São Luís Orione. Eu sou natural de Alagoas, da cidade de Arapiraca. Eu tenho 46 anos de vida e desde os 20 anos eu ingressei na vida religiosa consagrada, orionita. Eu tenho 10 anos de votos perpétuos. Atualmente eu moro em Brasília, numa cidade chamada Samambaia. Eu faço parte das equipes de Nossa Senhora e desde 2015 eu as acompanho. Inicialmente fui convidada a participar de uma equipe e hoje, atualmente, eu participo de 4 equipes. 3 do setor B e uma do setor E. Eu fui convidada a falar sobre vocação. Vocação é um termo que vem do latim, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma pessoa, a uma determinada pessoa. Esse chamado ele é individual. Ele tem características próprias, únicas para cada pessoa. Olhando um pouco essa palavra vocação, esse chamado de Deus, nós vimos na nossa igreja tipos de vocações diferenciadas. E vamos falar aqui um pouquinho sobre 3 vocações, que é a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Olhando assim a vocação matrimonial, é um tipo de vocação que pode ser vivida por um leigo batizado, que participa da comunidade cristã por meio da igreja. Para esse grupo, diversos propósitos de vida podem ser encontrados através do ministério familiar e através das ações missionárias. A vida sacerdotal, são religiosos chamados a anunciar o evangelho e a guiar uma comunidade rumo ao caminho de Deus. Aqui estão também os diáconos, os presbíteros, os bispos. Nós vimos que na vocação sacerdotal temos os padres religiosos e os padres de vida diocesana. Os padres diocesanos é aquele que pertence à igreja particular, à diocese, e nela é incardinado para em uma comunidade com o bispo e o presbítero pastorear a porção do povo de Deus que denominamos de diocese. Assim também, como o padre diocesano, deve ser o padre religioso. A diferença entre o padre religioso e o diocesano é que o padre diocesano ele professa apenas a promessa de obediência, o voto de obediência ao bispo e ao celibato. Já o padre religioso, ele faz os votos de pobreza, castidade e a obediência. Só que o padre religioso, ele deve sua obediência ao seu superior geral e provincial, por fazer parte de uma instituição religiosa. A vida religiosa, a vocação religiosa, é um chamado de Deus para a prática religiosa. É o louvor, é servir a Deus e ao próximo. É estar disponível para se separar das coisas do mundo e viver
para servir a Deus. Na vida religiosa consagrada, ela é um chamado também livre. Esse chamado, Deus faz, mas ele respeita a liberdade do ser humano, onde vem aí o livre-arbítrio, né? Muitos jovens são chamados por Deus, por nosso Senhor, e Deus preparou esse chamado com carinho, amorosamente, desde toda a eternidade, para que seja ele um religioso, um sacerdote, uma religiosa, a pessoa que se consagra a Deus por meio dos votos religiosos, o voto de pobreza, castidade e obediência. E geralmente seguem e servem a Cristo por meio de uma congregação religiosa. A vocação religiosa é um chamado muito pessoal. Imagine que o Pai, com o seu olhar amoroso, infinito por nós, se dispunha a contemplar a sua criação. Nesse instante, ele mira o seu olhar para uma determinada pessoa e diz: vem e segue-me. É Deus que toma a iniciativa de nos chamar para permanecer com Ele. A vocação à vida religiosa é uma experiência singular. Já dizia o Frei Duvalino, em um livro que ele fez que se chama Vida Consagrada e Formação. Ele dizia: todavia, o que há de comum com todos os vocacionados é a clareza de que algo estranho, misterioso, atraente, maravilhoso, mas também questionador, provocante e, às vezes, duro e amargo, está envolvendo a vida deles. Assim, aos poucos, o vocacionado começa a sentir-se inválido, invadido por uma força, um fervor novo, uma realidade até então nunca experimentada. Algo veio nascendo na pura inocência e gratuidade da vida, sem lugar para planos pessoais, invenções ou caprichos particulares. Veja que bonito, né? Que coisa mais linda, faz com que a gente veja essa vida consagrada, essa vida dedicada a Deus, com um olhar puro, com um olhar amoroso, assim como Deus nos olha e nos olhou desde o início. Então, a troca de olhares que existe entre Jesus e o vocacionado à vida religiosa gera uma força interior que impulsiona os vocacionados a sair em busca do seu objetivo: servir ao reino de Deus. Assim como a parábola que Jesus conta sobre o reino de Deus. De modo resumido, lembramos aquele lavrador que arava o campo para poder plantar. E enquanto trabalhava, encontrou um tesouro no campo. O que ele fez? Deixou tudo ali mesmo e ele foi lá
vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Da mesma forma, um negociante, quando encontrar uma pérola preciosa, ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Veja que lindo, né? Acho que todos conhecem esse evangelho mais do que nunca. Comprar uma pérola, comprar um terreno onde sabe que tem algo precioso ali. Isso vem acarretando uma força incomparável, né? Quando a gente compara com o chamado de Deus e a gente que é chamado dá uma resposta. São 3 versículos da Bíblia, bem pequenos, mas com um significado imenso. O significado do chamado da vocação. O detalhe importante desses versículos é a alegria. A alegria com que o agricultor e o negociante, ele deixa, né, aqui escondido lá, o que eles encontraram, e vende tudo que tem, tudo que possui para comprar aquele campo ou para comprar aquela pérola. Veja bem, se a gente pensa bem aqui, o nosso caso, o caso da vida religiosa é esse, né? Encontrou uma pérola, um terreno onde tem um segredo escondido. A vocação é como se estivesse encontrando essa pérola preciosa, onde a pessoa deixa tudo que possui, a família, deixa as coisas terrenas, aquelas coisas que eram tão importantes para poder seguir o Cristo, a pérola preciosa. Eles deixaram tudo para trás. O passado já não mais dava importância. Vende tudo para começar uma vida nova. Com alegria, esse é um detalhe importante. Com alegria. A vida religiosa exige radicalidade, mas tudo vivido com liberdade, alegria e realização. Essa mudança radical de vida só é possível a partir de uma experiência que irrompa todo o nosso ser. Só a partir de um encontro pessoal, íntimo e singular com Jesus é que essa radicalidade é possível. E como saber realmente se uma pessoa é vocacionada? Como fazer para saber? É só começar a observar os frutos. No início, quando a pessoa começa a pensar numa vocação diferente, ele começa por algumas mudanças interiores. Veja bem, uma das mudanças interiores que acaba acontecendo é que aquilo que era importante acaba ficando em segundo plano. Aquilo que era importante, que era pessoal, acaba ficando para segundo plano. Um outro detalhe é possível observar uma mudança que passa do pessoal para o comum. Tudo aquilo agora que ele pensa que seria só para ele pessoal, agora ele pensa no comum, num conjunto. Os objetivos pessoais dele já não importam mais. Os objetivos agora passam a ser mais importantes, um objetivo coletivo. Ajudar as pessoas a pensar naquilo que poderia ser melhor
que ele poderia fazer de melhor na vida. Então começa assim, né? Começa por pensar em algo que pode ser maior. E a partir daquele momento, o vocacionado vai percebendo que existe algo diferente nele, né? Naquelas atitudes. Existe algo que está faltando para completar. Então, o chamado, ele é uma coisa muito particular. E o chamado, ele é feito, como já foi falado pessoalmente, né, por Deus. Deus chama e a gente que dá a resposta. E a cada resposta que vai se dando, a cada momento que vai passando, essa resposta ela vem trazendo uma realização. E essa realização pessoal com Deus. E a gente pode ver também nos evangelhos, diante de cada coisa que precisava se resolver, fazer, o que era a primeira coisa que Jesus fazia? Era subir ao monte para rezar, diante de qualquer decisão que ele ia tomar. E assim somos nós, vocacionados, religiosos, religiosas. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, tem que tomar posição de alguma coisa, a gente para, a gente reza, a gente se entrega, né? E a nossa vocação vai se realizando com o tempo que vai passando. A cada momento que se passa, ela é realizada. E ela vem acarretada dessa alegria, né? Cada passo que você dá, cada missão que você exerce, executa, você vai vendo que tudo isso faz parte da tua vida, né? Porque você se sente realizado onde está. E a vocação, ela é uma coisa muito interessante. Ela vem trazendo cada dia uma missão diferenciada. E a tua resposta vai se dando a partir da vivência com as pessoas, da vivência com o nosso mundo e, principalmente, encontrando cada vez mais a resposta na palavra de Deus. E assim vai se concluindo, né? Cada resposta que eu vou dando, eu vou sentindo esse amor de Deus que perpassa, esse amor de Deus que toma frente e vai nos ajudando a conviver cada dia. A vocação religiosa, ela traz também nos institutos religiosos diferenciado a cada momento. Assim, a vida religiosa consagrada, como já coloquei durante esta minha fala, ela professa 3 votos pela Igreja: o voto de castidade, pobreza, obediência. E falando assim um pouco do Instituto Religioso, o qual eu faço parte, da congregação de São Luís Orione, São Luís Orione, quando fundou a nossa congregação, ele sempre pensou em uma forma diferente de expressar o seu carisma na igreja, no mundo. E assim ele optou por acrescentar um 4º voto, que é o voto da caridade. E quando ele expressou essa vontade sua de colocar mais esse voto para expressar sua caridade, nós colocamos assim em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos em obra, em benefício aos pobres. E a caridade, no pensamento de Dom Orione, ele coloca como a humildade, o amor a Jesus crucificado e o espírito de sacrifício, o trabalho manual
e o desapego aos bens materiais. É a simplicidade de vida, é a afetiva participação na condição dos pobres. Distinguirão o seu estilo de vida apostólico e são o testemunho que é deixado pelos filhos na sua espiritualidade. Então, voto de caridade que Dom Orione colocava era realmente para deixar explícito qual era a grande missão que ele queria que nós pudéssemos realizar aqui na igreja, no mundo. Fazer o bem sem olhar a quem. Caminhar segundo a forma de vida pobre, junto com os pobres, acolhendo, ajudando, cuidando. E Dom Orione, mesmo assim, na proposta que ele fazia, ele sempre falou, e principalmente nas últimas horas, nos últimos dias dele, ele expressou uma frase linda, maravilhosa, que ficou como exemplo para todos os seus filhos e filhas. Não é entre as palmeiras que eu quero viver e morrer, mas é em meio dos pobres, que são Jesus Cristo. Amém. E Deus nos conceda sempre essa graça de seguir esses passos de São Luís Orione, o Pai da espiritualidade que ele nos deixou. E caminhemos sempre avante. Ele era um homem que ele temia muito a Deus. Ele tinha 3 amores principais para servir esse Cristo. Era o amor à igreja, o amor a Maria e o amor aos pobres, às almas. E assim nós continuamos com esse carisma, fazendo acontecer no meio da humanidade essa caridade que ele tanto professou quando estava conosco e deixou para seus filhos e filhas. Deus abençoe e continuemos com essa nossa missão de evangelizar aquele que necessita, de caminhar juntos rumo a um mundo melhor. Amém.